Abra sua Bíblia no Evangelho de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Terminamos a série da oração do Pai Nosso. Fomos abençoados. E essa é a grande maravilha da palavra, nos revela um Deus que fala conosco. Eu quero refletir com vocês hoje, Romanos, capítulo 1, de 1 a 7. Vamos ler juntos? Vamos ficar em pé? E vamos ler juntos Romanos, capítulo 1, de 1 a 7. Leiam comigo, queridos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Pode assentar, queridos. Você já se perguntou quem você é? Não estou falando de crise de identidade do adolescente. Quem eu sou? De onde eu vim? Não estou falando de uma dificuldade de entender a razão da existência, a missão da nossa vida. A questão é, quem eu sou em Cristo Jesus? Paulo, quando fez essa pergunta, ele encontrou a seguinte resposta: eu sou o que sou pela graça de Cristo. Vamos falar juntos? Eu sou o que sou pela graça de Cristo. Você é o que é pela graça de Cristo. Fala assim para ele que está aí ao seu lado. Talvez ele não entendeu. Você é o que é pela graça de Cristo. Isso confronta ideias. No nosso jeito normal de brigar com as pessoas, a gente diz, olha, você é, e aí acrescentamos um montão de coisas. Mas Cristo corrige isso. Você é o que é pela graça de Cristo. Aqui nós temos nesse texto uma questão de identidade cristã. Uma questão que revela a natureza da igreja de Jesus. Temos aqui neste versículo uma questão de valores. O que nos tornamos e o que nos fez tornar o que somos em Cristo Jesus. Paulo começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Esta forma de se identificar para mim é extremamente relevante. Quem é esse homem? Como eu posso dizer? Hélio, servo de Jesus Cristo. Gabriel, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus é uma pequena expressão com grande significado, porque ela vai nos dizer o seguinte:
Servo de Jesus Cristo é uma pessoa cuja vida é de invariável lealdade. O que é um servo? É uma pessoa cuja vida é de uma invariável lealdade. Fale comigo essa frase. Servo é uma pessoa cuja vida é de uma invariável lealdade. Essa lealdade do servo é invariável. Ela não depende do humor, do lugar, da idade, do que faz, do que você é, solteiro ou casado. Servo de Jesus tem uma lealdade invariável a Jesus. O mundo está carente de pessoas leais, fiéis. Casamentos sofrem com infidelidade. A gente tem muita dificuldade de ser leais uns com os outros no ambiente da vida. Há muitos crentes que devotam, confessam lealdade a Jesus, dependendo do lugar com quem ele estiver. Essa expressão aqui fala de uma identidade de um crente, servo de Cristo Jesus, cuja lealdade é invariável. Sabe o que eu aprendi mais nessa expressão? O servo é uma pessoa cuja obediência é inquestionável. Fale comigo de novo essa frase. Servo é uma pessoa cuja obediência é inquestionável. Você obedece a Cristo, sim ou não? Vocês entenderam a minha pergunta? Eu fiquei assustado. Deixa eu largar a Bíblia aqui e perguntar de novo. Você obedece a Cristo, igreja? Sim ou não? Você está falando a verdade? O servo tem uma obediência inquestionável. Filhos, vocês obedecem aos pais? Vocês me disseram que obedece a Jesus, obedece a Deus. Não disseram? Maridos são fiéis à esposa? Esposa honra o marido? Vocês sentiram o clima? Queridos, nós não obedecemos a Deus enquanto não guardamos a sua palavra. Como é que o filho obedece ao pai se questiona a ordem do pai? O servo é homem, mulher, menino, menina, moço, rapaz, homem ou mulher, cuja obediência ao Senhor é inquestionável. A gente carece dessas referências hoje. E não estou falando no meio da igreja de Jesus. O mundo está cheio de gente teimosa, estúpida. As escolas estão cheias de alunos que afrontam autoridades. A casa, o lar, a família é um lugar de pessoas que afrontam umas às outras. Dentro dessa expressão servo de Jesus Cristo, eu encontrei o conceito de liberdade.
Você sabe quem é a pessoa livre? Quem é a pessoa que tem liberdade? Liberdade está no fato de ser escravo de Jesus. Fale comigo essa frase. Liberdade está no fato de sermos escravos de Jesus. Mas que contradição é essa, pastor? Liberdade está no fato de ser escravo. Quem é escravo de Jesus aqui? O clima está tenso hoje. O escravo de Jesus, queridos, é a única pessoa que ganhou a sua carta de euforia, de liberdade. Somos livres porque somos escravos de Jesus. Quem não é escravo de Jesus é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado não tem outra opção na vida a não ser pecar. Quem é escravo de Jesus tem a opção de ser livre para servir a Deus. O servo de Jesus, ele tem uma lealdade invariável, uma obediência inquestionável e uma liberdade que o torna livre para ser escravo de Jesus Cristo. Ele é servo de Jesus. Você é servo de Jesus? Graças a Deus por isso. Mas ao descrever a sua identidade, esse servo de Jesus descobriu que ele é um chamado. As pessoas não entendem mais que são chamadas, acham que ser chamados, é o pastor Hélio que é chamado para fazer o que ele faz, é o fulano que é chamado para ir, para distribuir Novos Testamentos ou ir para a África. Todo crente, toda igreja é chamada para a missão de servir ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Você é um chamado para ser um servo de Jesus. Não só chamado, a identidade descrita aqui do servo de Jesus, além de chamado, é um separado para o evangelho, separado, colocado de lado para uma função, para um propósito, colocado de lado para uma finalidade. Eu gosto dessa identidade, eu me acho nela. Eu me descubro aqui. Eu me descubro ao ver que em Cristo Jesus, você e eu e você, não importa a idade, fator social, onde você nasceu, onde estudou, se estudou, você faz parte da vocação mais nobre que pode existir sobre a face da terra. Quando a gente faz teste vocacional ou orientação vocacional, a meninada se vislumbra com vocações, as vocações nobres, ser médico, advogado. Se não der nada, quem sabe ser pastor, né? Mas eu quero dizer para você, querido, que em Cristo Jesus, porque somos chamados, participamos da vocação mais nobre, mais rica, mais privilegiada, mais santa que pode haver na face da terra, é a vocação para ser povo de Deus. O servo experimenta a alegria dessa chamada, dessa vocação. Ele faz isso. Aqui está inserido dentro dessa identidade do cristão. Mas o que nós temos em Cristo? O que nós ganhamos nele? O que nós ganhamos com isso? De ser dele, de crermos nele. Tem alguns privilégios riquíssimos aqui. Vamos continuar na exposição do texto. Aprendemos aqui um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Eu não creio, não acredito no evangelho da prosperidade.
Porque o evangelho da prosperidade faz as pessoas amarem o dinheiro. Amar o dinheiro é pecado. As pessoas querem Deus para terem. Isso é idolatria, é usar Deus. Existe a versão do evangelho da cura. A graça de Deus traz restauração. Mas as pessoas gostam de um Deus apenas quando Ele cura. Ele fica pequeno, você não traz a cura para a minha vida. Não acredito no evangelho do bem-estar. Porque o evangelho do bem-estar me faz amar a boa vida. Não sou chamado para amar a boa vida. Só vidão. Sou chamado para viver a vida de Cristo. E é vida de qualidade. Mas não há o evangelho da boa vida. Não acredito no evangelho da emergência. Você sabe o que é o evangelho da emergência? O evangelho para quando estou em dificuldade. Ore por mim lá que estou em crise. Saí da crise, estou bom, nem precisa orar mais. Apenas gostamos de um Deus SOS. Deus socorro e pronto. O evangelho bíblico, queridos, é o evangelho do amor de Deus, da redenção eterna, da salvação. O texto diz aqui, o evangelho que foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O evangelho que faz parte do plano eterno de Deus. É esse evangelho que me alcançou, é esse evangelho que eu creio. Esse evangelho que incide na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fuja do evangelho cuja mensagem não seja Jesus Cristo. Igreja, fuja do evangelho cuja mensagem não seja a cruz de Cristo. Qualquer evangelho que não seja Cristo, que não seja a cruz de Cristo, é um evangelho pseudo, falso, que engana, que enrola. Eu não posso crer nisso. Esse é o evangelho que está dizendo aqui, ó. É o evangelho que respeita ao Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Esse evangelho tem história. Esse evangelho tem raízes. Esse evangelho tem uma origem. Ele originou e pessoas foram abençoadas e testemunharam dele. Testemunharam dessa palavra. Eu creio no evangelho da ressurreição. Você crê no evangelho da ressurreição? O evangelho da ressurreição diz o seguinte: o túmulo de Jesus está vazio. A nossa adoração não é a um Deus morto. Adoramos aquele que venceu a morte. Então o evangelho é o evangelho da esperança. Até encontra o desesperado, mas planta esperança no desesperado. Então o evangelho é o evangelho da ressurreição. E ele está aqui escrito dessa forma: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, é o evangelho do triunfo, é o evangelho da vitória. Mas preste atenção, não confunda triunfo com triunfalismo. A mensagem do triunfalismo diz o seguinte: filhos de Deus não passam por problemas. Você passa por problemas? Passa por provações? Passa? O evangelho do triunfalismo não consegue enxergar que Deus
permite que o Filho dele entre em provações, mas somos guardados pelo poder de Deus no meio das provações. A vitória do crente está nisso. Nós estamos firmados naquele que venceu. Amém, igreja? Essa é a vitória do cristão. É o evangelho que triunfou. É o evangelho triunfante. O evangelho do triunfo. Mas por intermédio dele, diz aqui o versículo 5, viemos a receber graça. Essa é uma grande conquista que nós recebemos dele. Recebemos graça. O evangelho da graça. Eu gosto da graça. A graça me indica o que Deus fez, como Deus agiu para me encontrar. Você está aqui porque foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. A graça é um Deus que se humilha e vem aqui, se torna um de nós, para que fôssemos alcançados pela sua graça. Graça é Deus me dando todas as bênçãos que eu jamais mereci na minha vida. Sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça sou salvo. Pela graça sou regenerado. Pela graça você e eu somos santos em Cristo Jesus. Pela graça nós triunfamos. Pela graça nós recebemos todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça do Senhor. Diz aqui o texto, por intermédio de quem viemos receber graça. O diabo não gosta da graça. Os orgulhosos não gostam da graça. Porque a graça me disse que eu não mereço nada, não tenho mérito algum. Mas a graça me diz que Cristo me enriqueceu na minha pobreza. Amém, gente? Ele fez isso. Pela graça, nós fomos enriquecidos em tudo na pessoa de Jesus Cristo. Mas recebemos graça e apostolado por amor do seu nome. Essa palavra aqui trouxe ao meu coração uma certeza inabalável de que Deus tem zelo pelo seu nome. Não é todo mundo que zela pelo seu nome. Não é todo filho que honra o nome do pai. Não é todo mundo que gosta de honrar o nome dos outros. Aliás, é mais fácil desonrá-lo. Mas Deus faz o que faz, queridos, por amor ao seu nome. Diz aqui o texto, por amor do seu nome, o nome santo, poderoso, o nome que está acima de todo nome. Deus empenhou no seu nome o propósito de nos abençoar. Ele faz isso por causa do seu nome. O nome de Deus é uma chave poderosa que nos sustenta, que abre portas. Neste nome nós somos guardados. O cristão aqui neste mundo traz na sua identidade cristã o nome do Rei dos Reis. E esse nome garante que nós somos dele e que recebemos dele a bênção que ele nos tem. Deus nos deu graça, e nessa graça, bênção sem medidas, por amor do seu nome. Conhece Davi? Aquele menino que se tornou pastor e rei? Um dia ele escreveu uma poesia, e nós conhecemos pelo... Qual? O Salmo 23... O salmo do bom pastor. Nessa relação íntima do pastor amado com o coração da ovelha, o que ele faz conosco? Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me conduz para as águas de descanso. E o que mais? Refrigera-me
a alma. Por que que ele faz isso? Abra a sua Bíblia lá, no Salmo 23. E veja uma única razão pela qual esse pastor amado, cuidadoso, amoroso, faz isso com a vida da gente, com o coração da gente. Olha o versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele, o pastor amado, guia meu coração nas veredas da justiça, da verdade, da retidão, da santidade, por amor do seu nome. Qualquer desvio, qualquer atitude que me faça desonrar a palavra, eu estou desonrando o nome do Senhor. Qualquer pecado que você comete, qualquer atitude dentro da sua casa que desonra a sua vida em casa, você desonra o nome do Senhor. Então, para que isso não aconteça, Ele me conduz na vereda da santidade, da justiça, da retidão, por amor do seu nome. Deus tem um compromisso com o seu próprio nome para nos abençoar. Ele faz isso por amor do seu nome. Nós recebemos graça, nós recebemos por amor do seu nome. O que mais nós temos de Cristo? Olha o versículo 6. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós temos aqui segurança. Temos segurança. Somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Deus resolve aqui a nossa crise de identidade. De quem eu sou? A quem eu pertenço? Quando não consigo dar uma resposta a essa pergunta, estou em crise com a vida, estou em crise comigo mesmo. Mas Deus resolveu essa questão. Ele nos chamou para sermos de Jesus Cristo. Amém, igreja? Nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele. O maligno não nos toca, porque nós somos dele. Preste atenção, igreja. Você é propriedade de Jesus Cristo. Como é que você veio a ser? Como é que nós chegamos a ser propriedades de Jesus Cristo? Não foi nenhum mérito nosso que atraiu o coração de Jesus para nos conquistar. As pessoas, quando querem receber algo de alguém, elas querem fazer por onde, não é? O menino, quando quer chamar a atenção do coração da garota, ele faz coisas incríveis. O linguajar teen, coisas cabulosas. A nossa forma de angariar a atenção dos outros passa muito pela questão de mérito, mas não em relação a Cristo. Cristo nos amou quando nós não o amávamos. Que amor incondicional é esse? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, versículo 20, que nós somos de Jesus. Sabem por quê, queridos? Porque Ele nos comprou. Você foi comprado. No mercado de escravo não valíamos nada. Mas o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, nos avaliou ali. E qual foi a moeda usada pelo Senhor, pelo Rei dos Reis, para nos comprar? Como foi que fomos avaliados ali? As pessoas gostam de saber se elas são amadas, se são avaliadas, se elas têm valor umas para as outras. O mundo não valoriza ninguém.
Para o mundo, as pessoas são peças descartáveis. É virtual. Não é real. No mundo, as pessoas valem o que têm enquanto têm. No reino da graça, não é assim que Deus nos avalia. A Bíblia diz que Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Queridos, preste atenção nisso. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Isso significa que na avaliação divina, nós valemos mais do que o mundo inteiro. Jesus disse isso, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quanto é que você vale? Você vale o mesmo valor do Filho de Deus, porque Ele deu o seu Filho e Ele derramou o seu sangue por nós. Se você fosse a única pessoa nesse mundo, Cristo iria à cruz e morreria por você. É o valor que você tem. Nós recebemos dele, por causa dessa obra de nos chamar para sermos de Jesus Cristo, essa segurança: eu sou dele, pertenço a ele, estou nele, sou guardado por ele. Essa posição me livra da condenação. O crente, o cristão, gente, é a única pessoa nesse mundo que tem paz com a sua consciência. Para quem não tem essa certeza de perdão, a vida é um inferno. Coisa mais terrível para o ser humano é viver acuado pela sua própria consciência. Aquele que está em Cristo Jesus está liberto, porque ele tem paz na sua consciência. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Sou livre por causa disso, amados. Eu ganhei em Cristo Jesus essa condição de viver em segurança, porque eu estou nele, estou em Cristo Jesus. Mas olha o versículo 6, o versículo 7. A todos os amados de Deus, nós temos o seu amor, somos amados por Deus. O coração de Deus se alegra com o seu povo. Você sabe como é que o Salmo 45 descreve isso? Olha lá. Salmo 45. Esse salmo aqui fala de Cristo. E também fala de nós, seu povo, sua igreja. Vamos ler juntos. Salmo 45, versículo 10. Você é a filha. O rei está falando com você. Vamos ler juntos? Ouve, filha. Vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Aleluia! A igreja, povo de Deus, atraiu tanto o coração de Deus por uma questão de amor do próprio Deus. E o coração de Deus se alegra com seu povo. Ele olha para a igreja e vê beleza, vê formosura. Ele vê a sua obra operando dentro de nós. E finalmente, nós temos nele o nosso valor. O versículo 7. Chamados, inclui os de Roma, inclui os de São Luís, inclui goianos, brasileiros, inclui africanos, asiáticos, inclui os 7 bilhões de seres humanos no mundo inteiro, a todos chamados para sermos santos. Isso aqui, meu amado, descreve o valor que nós temos em Cristo Jesus. Não é uma escolha nossa. Eu não escolhi ser santo. Foi Ele que fez essa obra na minha vida.
Foi Ele que operou esse milagre de Cristo em mim, mudando a minha natureza corrompida em natureza santa. Ele operou esse milagre dentro da minha vida. O diabo olha para a gente e sempre nos vê como reféns dos pecados e problemas. Cristo olha para nós e nos vê santos, porque estamos cobertos com o sangue de Jesus. Chamados para santos. Isso é o que somos em Cristo Jesus. Isso é o que o Evangelho de Cristo nos torna assim. E esse é o Evangelho. E a revelação de como Deus age para nos alcançar. Ele veio aqui em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. E é o Evangelho que nos revela o que nós temos dele. Graça e paz, finalzinho do versículo 7. Graça é a bênção de viver o que eu não merecia. Paz é a bênção de superar os conflitos da minha vida e viver em paz no meu relacionamento com Deus e com os irmãos. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a revelação de um amor de Deus que transforma pecadores em santos. De gente que era escrava do pecado, agora servos de Jesus Cristo, livres para serem escravas de Jesus. Essa é a nossa identidade cristã. Se eu terminar essa mensagem pedindo você para pegar a sua carteira de identidade do bolso, você não vai fazer isso porque não dá tempo, né? Eu vou descobrir que a minha carteira de identidade tem coisas interessantes. Ela me diz o meu nome. Mas ela não diz no meu nome algo que a Bíblia diz. Eu, Hélio, servo de Jesus Cristo. Nesta minha identidade, não diz que somos chamados, separados, mas ela tem um número. A minha tem um número aqui. E por esse número, as pessoas me solicitam. Me dê a sua carteira de identidade, o número dela. Mas a palavra de Deus diz aqui, em Romanos, no capítulo 1, que nós lemos, no versículo 6, cujo número sois também vós. Cujo número sois também vós, na nossa identidade cristã, cujo número significa incluídos entre os salvos de Jesus Cristo, incluídos entre aqueles que foram chamados para serem de Jesus Cristo. Essa identidade me diz assim para o mundo: este pertence ao rol dos membros que estão em Cristo Jesus. Interessante que na minha identidade tem uma filiação. O Manuel Pereira da Silva e Valdete Caetano são os meus pais. Estão na glória com o Senhor. Já há muito tempo. Mas estão aqui na minha identidade. Mas na minha identidade cristã, diz aqui no versículo 7... a todos os amados de Deus, chamados para ser santos, graça a vós outros e pais, da parte de Deus nosso Pai. Glória a Deus por isso. Nessa identidade cristã, você tem um Pai. Um Pai que te gerou em Cristo Jesus. Um pai que diz o seguinte: você é o meu filho, a minha identidade está inserida no seu nome, nas suas veias correm o meu sangue, você faz parte da minha família, é guardado pelo meu poder. Nessa identidade cristã, eu tenho um pai, cujo atributo específico do coração é amor. Nem todos os filhos são amados assim pelos seus pais. Mas aqui diz o seguinte: amados de Deus, o Pai. Eu vibro com esse Deus, com o amor desse Deus. Porque esse amor é infalível, é inquestionável, é incondicional. E por causa disso, por causa dessa
qualidade, desse atributo do seu coração, nós somos o que somos por causa da graça desse Deus. Quero fazer 2 perguntas para você. Qual é a sua identidade cristã? O que está escrito nela? O que está inserido na sua identidade? A quem você pertence? A segunda pergunta que o texto nos dá liberdade para fazer é essa. Você honra o Evangelho? Essa igreja honra a palavra? Adora o Senhor Jesus? O coração está completamente conectado com a realidade celestial? O diabo não tem desvirtuado isso do seu coração, meu querido? Feche os seus olhos e vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos abençoe com discernimento, com a bênção do conhecimento dessa palavra tão simples, tão reveladora para a nossa vida. E para nos ensinar a entender o que temos e o que somos em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você nessa noite a deixar de lado suas crenças, suas ideias sobre o Evangelho, suas ideias sobre cristianismo, sobre Bíblia, e deixe o seu coração se apegar à pessoa de Cristo. Nós cremos numa pessoa, a pessoa de Jesus. Nós servimos uma pessoa, a pessoa de Jesus. Nós adoramos a uma pessoa, não adoramos ideias, não adoramos crenças, não adoramos conceitos, nós adoramos a uma pessoa. Somos salvos por uma pessoa, Jesus Cristo, a expressão desse evangelho libertador. Você já foi alcançado pela graça libertadora desse evangelho para dizer o seguinte: eu, servo de Jesus Cristo, amado por Deus o Pai, que me gerou em Cristo Jesus. Vamos orar? E se nesta noite o Espírito está dizendo o seguinte: filho, filha, você precisa permitir que a minha palavra reconstrua a sua vida, mude a sua forma de viver e de ver a mim, de relacionamento com Deus. Você foi liberto para viver a mais perfeita entrega de vida a Jesus, não para viver a sua vida como você quer viver, mas como Deus quer que ela seja vivida. Eu quero que você entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Quero que você renda-se a Ele de tal forma que você saia com o coração liberto, livre, para dizer: sou servo de Jesus Cristo. Eu sou chamado para servi-lo. Sou chamado para conhecê-lo, para amá-lo, para experimentar dele essa graça abundante para o meu coração. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus, e vamos orar. Quero convidar a igreja para orar nesse momento, em nome de Jesus. Quero convidar você, igreja, para orar. Agradeça a Deus pelo que você é em Cristo, meu amado irmão, minha irmã. Cristo te salvou, você é liberto, o Espírito mora na sua vida, você é filho de Deus, você experimenta essa segurança, esse amor. Então louve ao Senhor, agradeça a Deus por isso. Deixe o seu coração expressar a mais profunda gratidão ao Senhor por isso. Mas se você não tem essa vibração de ser filho de Deus, o Evangelho não é a experiência de sua vida, clame por misericórdia ao Senhor nessa hora. Clame para que o Senhor salve a sua vida, liberte o seu coração, e faça você experimentar a alegria chamada experiência em Jesus Cristo, experiência no Evangelho de Jesus. Enquanto a igreja está orando, quem sabe você aqui nessa noite, veio aqui, entrou aqui, e sabe agora que o Evangelho é esperança para a sua vida, para mudar, para te colocar numa posição nova, uma diferente, livre para servir ao Senhor.
Você quer isso no seu coração? Se você quer que nós oremos pela sua vida, porque você quer que o Senhor te leve a uma decisão nova nessa noite, eu quero que você venha aqui à frente, eu vou orar com você. A igreja está orando, o Espírito de Deus está agindo aqui, querido. Deus quer abençoar a sua vida, quer tocar seu coração, quer te libertar. Você já não será mais escravo do pecado, servo de Satanás. Você será servo de Jesus Cristo, livre em Cristo Jesus. Você quer isso para a sua vida? Precisa disso? Se você quiser, vem aqui em nome de Jesus. Deixa o Senhor abençoar o seu coração com essa palavra salvadora, essa palavra transformadora. Deixa o Senhor tocar o seu coração, para que você experimente essa graça e essa paz que nós temos nele, no nosso relacionamento com ele. Eu quero orar nessa hora. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é paz, é graça, é bênção, é alegria, é vida, é triunfo, é vitória. O Evangelho nos deixa livre para te servir. Eu quero, Senhor Deus, abençoar essa pessoa que está aqui nessa noite. Eu quero invocar o teu nome sobre ela, para que o Senhor a abençoe e o coração dela experimente essa obra plena de Jesus Cristo. Abençoa vidas que estão aqui, Senhor, para que a vida da tua igreja seja uma celebração de fé a esse Cristo que graciosamente nos alcançou e nos tornou a nossa vida. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu em Cristo toda a riqueza para te servir, toda a riqueza para expressar a graça maravilhosa do Senhor em nós. Louvado, Senhor, é o teu nome, bendito é o nome do Senhor Jesus. É neste nome que nós oramos e engrandecemos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode assentar, queridos. Deus abençoe.